Pessoal, hoje nós vamos fazer um estudo da Revista Espírita do ano de 1869, no recorte A Caridade e correlato. Sociedade Espírita de Paris, 9 de julho de 1869, médio Senhor Leimer. Caridade. Essa palavra existe desde o começo do populagem. A partir do dia em que o homem estendeu a mão a outro homem, ele praticou um ato de caridade. E desde esse tempo desconhecido, quantos fatos, quantos exemplos vivazes desse pensamento profundo da consciência humana. Exemplos da caridade têm sido relatados por historiadores, moralistas, em obras presentes na memória de todos. Mas o que eu realmente queria que amassem, senhores, é essa caridade do coração, verdadeiramente espírita, não interessando o processo, a maneira de fazer e a distinção sutil. Como é doce dar alguma coisa, jamais a mão direita deve ver o que faz a mão esquerda. Irmãos amados, caros espíritas, aliviai vossos semelhantes sem prevenção. Dai aos que sofrem, aos que esperam, a essas mães, a essas crianças abandonadas, a todos os deserdados, e fareis uma verdadeira obra. Mas tudo isso não passa da caridade banal, qual todos os homens praticam, seja qual for a crença que pertençam. Então ele vai trazer do espírita ter o dever de ver mais longe. Por estudo, pela intenção, deve sondar essas dores ocultas, vergonhosas, dolorosas, que corrói tanta natureza bela e excelente, tanto Marte do dever, da consciência, tantos degradados da provação humana condenados por suas faltas anteriores, a se purificar de toda uma existência de infração ignorada. Para esses tem de coração atenção delicada, palavra consoladora. Partilha com esse corajoso da vida que luta secretamente contra a força irritada, mas justa, que os fere sem cessar. Vede esse palha de fronte inspirada. Uns são verdadeiramente trapos, feridos, arruinados, qual navio em perigo, outros veem fugir todas as afeições. Filhos bem-amados, esposa, casa laboriosamente edificada, tudo desaparece. Aquele outro é a doença que o fere ou atinge os seus, tortura incessante, inferno da vida, em que a esperança parece fugir, perante dores que voltam sem parar. Sondai habilmente as chagas de todos esses deserdados. Ide a eles, consolai, dai vosso coração. Vai trazer sobre darmos nossa mão, nossa bolsa, nosso apoio. Pois o método da caridade espírita é saber procurar delicadamente. Eis aí a obra escolhida, o sentido íntimo da epígrafe querida do Mestre: fora da caridade não há salvação. Então ele vai trazer que para darmos o nosso coração, sondarmos habilmente a chaga do deserdado, indo até eles, encontrando o infortúnio oculto, consolando, estendendo nossa mão, nosso apoio, pois o método da caridade espírita é saber procurar delicadamente. Aí a obra escolhida, o sentido íntimo da querida epífrague, nessa epígrafe do Mestre: fora da caridade não há salvação. 4 palavras devem ser a base da língua espírita: perdão, amor, solidariedade, caridade, que implica tanto o auxílio material quanto a consolação moral. Bernard. Num recorte anterior, vai ser falado acerca do espiritismo e literatura contemporânea,
Paris, 14 de setembro de 1869. O espiritismo é, por sua própria natureza, modesto, pouco ruidoso. Ele existe pelo poder da verdade e não pelo barulho feito em seu redor por seu adversário partidário. Utopia ou sonho de uma imaginação desordenada, após um breve sucesso ele teria caído sob a conspiração do silêncio, ou melhor ainda, sob a do ridículo, que, segundo se pretenda, tudo destrói na França. Então, ele vai explicar que após esse sucesso breve, teria caído sob a conspiração do silêncio ou sob a do ridículo, que, segundo se pretenda, destrói tudo na França. Mas o silêncio não aniquila, senão obra sem consistência. E o ridículo só mata o que é mortal. Se o espiritismo sobreviveu, embora nada tenha feito para escapar a cilada de toda a natureza que lhe armaram, é porque não é obra de um homem, nem de um partido, mas o resultado da observação dos fatos, da coordenação metódica das leis universais. Supondo-se que os seus adeptos humanos desapareçam, que as obras que o erigiram em corpo de doutrina sejam destruídas, ele ainda sobreviveria por tão longo tempo quanto a existência dos orbes e das leis que os regem. Então, ele vai explicar que se os adeptos humanos desaparecessem, as obras que erigiram o espiritismo no seu corpo doutrinal fossem destruídos, ainda sobreviveria por tão longo tempo quanto a existência dos mundos e das leis que os regem. Alguém é materialista, católico, livre pensador, muçulmano por sua vontade, por sua convicção. Mas basta existir, se não para ser espírita, ao menos para estar sujeito ao espiritismo. Pensar, refletir, viver são efetivamente atos espíritas, por estranho que pareça essa pretensão. Ela prontamente justifica após alguns minutos de exame por aqueles que admitem uma alma, um corpo intermediário entre essa alma e esse corpo, pelos que, como Louis Blanc, Pascal, consideram o populacho como um homem que vive sempre e aprende sem cessar, pelos que, como Laberté, admite que o homem possa viver sucessivamente em 2 séculos diferentes e exercer sobre as instituições e a filosofia de seu tempo uma influência da mesma natureza. Quer se esteja convicto ou não, ouvir, pensar, essa voz interior da meditação não é praticar um ato espírita, se realmente existem espíritos. Viver, isto é, respirar, não é fazer o corpo sentir uma impressão que se transmite ao espírito por meio do perispírito? Ao admitir esses 3 princípios constitutivos do indivíduo, é admitir uma das bases fundamentais da doutrina, é ser espírito ou pelo menos ter um ponto de contato com o espiritismo, uma crença comum com os espíritos. Entrai para o nosso meio abertamente ou pela porta oculta, senhores sábios, isso importa pouco, desde que entreis. A doutrina vos penetra desde agora, e como a mancha de óleo, estende-se e cresce sem cessar. Vós sois os nossos, porque a ciência humana entra a todo vapor nos domínios da filosofia, e a filosofia espírita admite todas as conclusões racionais da ciência. Sobre esse terreno comum, quer aceiteis ou não, quer deis as vossas concessões um nome qualquer, estareis conosco. E a forma não nos importa, se o fundo é o mesmo. Estais bem perto de crer e, sobretudo, de vos convencer, Senhor de Girardin, que achaste conveniente tomar sobre ti suas palavras, suas formas, seus princípios fundamentais, para cativar vossos leitores. E vós todos, poetas, romancistas e literatos, não sois um pouco espíritas, quando vossos personagens sonham com o passado que jamais conheceram, quando reconhecem lugares que jamais visitaram, quando a simpatia ou a aversão surge entre eles ao primeiro contato. Sem dúvida fazeis espiritismo como cenógrafos fazem peça teatral. Para vós talvez ele seja um artigo, um quadro, uma encenação. Que nos importa?
Não deixais de popularizar menos o ensino que encontrei em toda parte, porque muitos pressentem, sem poder definir, esses princípios de convicção, sobre os quais as vossas penas sábias ou poéticas lançam a luz da evidência. Então, ele vai trazer sobre esse pressentimento de muitos, sem poder fazer definição, do princípio conviccional sobre o qual a pena sábia ou poética lança a luz da evidência. O Espiritismo é fonte fecunda, é inexaurível Golconda, que enriquece o espírito e o coração do escritor que explora e dos que lê a sua produção. Obrigado. Sois nossos aliados, sem querer, talvez sem saber, mas nós vos deixamos o julgamento de vossa intenção, para só apreciarmos o resultado. Lamentava-se a penúria do instrumento de convicção. O número do médio diminuía. Seu zelo esfriava, mas agora não é o poeta da moda, o literato cuja obra se disputa, o sábio encarregado de esclarecer a inteligência, o que populariza e propaga por toda parte a nova convicção. Então ele vai trazer que esse sábio encarregado de esclarecer a inteligência, popularizar, propagar, distribuir por toda parte a nova convicção, não tema pelo futuro do espiritismo. Criança, ele escapara de todo o cerco do inimigo. Adolescente, adotado por bem ou por mal pela ciência e pela literatura, não deixará sua marcha invasora. Senão, quando houver inscrito em todo o coração um princípio regenerador que restabelecerá a paz e a harmonia por toda parte, em que ainda reina desordem e dissensão intestina. Então, ele vai explicar que nós não precisamos temer pelo porvir do espiritismo. Criança, no período infante, escapara de todo o cerco do inimigo. Adolescente, adotado por mal ou por bem, pela literatura, pela ciência, não deixará sua marcha invasora, senão quando houver esculpido, inscrito em todo o coração, um princípio regenerador, que restabelecerá a harmonia, a paz por todo lugar do Oiapoque, Oxu e Orbag, em que ainda reina desordem e dissensão intestina. Kardec. Então, mostra aí uma comunicação que Kardec dera. No recorte anterior, vai ser falado um pouco sobre uma correspondência aos numerosos testemunhos de simpatia pela senhora Allan Kardec, de garantia de adesão que temos recebido de nossos correspondentes da França e de país vizinho, propósito da morte do senhor Kardec, vem juntar-se hoje a homenagem prestada à memória do nosso venerando mestre, pelos espíritas do centro de Jalém-Mar. Julgaremos dever pôr sob os olhos dos nossos leitores alguns extratos dessas cartas, bem como adesões à Sociedade de Hull e de Saint-Chyme, à Constituição da Sociedade Anônima. Um dos nossos correspondentes de São Petersburgo, Rússia, o senhor Henstick, autor do Espiritismo na Bíblia, Revista Espírita, novembro de 1868, adere igualmente, da mais absoluta maneira, à nova organização. Desejou de concorrer pessoalmente para vulgarizar o universal do nosso princípio, o senhor Henry quer consagrar o produto integral da venda de sua interessante obra, a alimentação do fundo de reserva da Caixa Geral. Pedimos-lhe aceitar em nome do Espiritismo e dos espíritas do mundo inteiro nossa calorosa felicitação e agradecimento vivo. Todos esses testemunhos provam da sobra que, segundo nossa mais íntima convicção, o Espiritismo reunirá num porvir próximo, sem distinção de casta, de nacionalidade, homens sinceramente devotados aos interesses verdadeiros e à regeneração populástica. Nota do original francês. No momento de levar o prelo, recebemos do grupo Montalbe, Tardigrad, uma carta de adesão da qual falaremos em nosso próximo número. Então, ele vai dar sequência dizendo, em Saint-Denis, 30 de julho de 1869, senhor presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Senhor, é dos confins do orbe que chega essa carta, mas, por mais afastado que eu esteja de meus irmãos de doutrina, da subscrição que abris tão fraternalmente para permitir aos espíritas do mundo inteiro cumprir um dever de reconhecimento para com o nosso bom e saudoso mestre Kardec,
Guardo a esperança de que não chegarei muito tarde para depositar minha oferta entre vossas mãos e ser incluído no número dos que têm a honra e a glória de erigir um monumento fúnebre à memória do homem de bem que devotara toda a sua existência à felicidade da humanidade e que triunfara de modo tão completo em levar a esperança e o amor a tantos corações. Para esse efeito, encarrego meu correspondente de Paris a vos entregar a soma de 50 francos. Receber, etc. A.M. Portelu, 1º de julho de 1869. Ao senhor presidente da Sociedade Espírita de Paris, Senhor, é com sentimento de surpresa penosa que recebemos vossa circular de 1º de abril de 1869, participando-nos a morte súbita de nosso bem-amado mestre, instrutor venerando, o senhor Allan Kardec. A primeira impressão, dando lugar à reflexão, levaram-nos a constatar que nada se faz inutilmente no mundo e que tudo deva seguir a lei do progresso. Nosso bem-amado mestre há muito nos ensinara a compreender isso, pois que nos diz pela epígrafe da revista: todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Nas circunstâncias que a precederam e seguiram, sua morte contribuirá, estamos certos, para impor silêncio aos caluniadores, surpreender os ignorantes e levar os retardatários do mundo civilizado a estudar, ver, compreender e progredir. Se estamos bem convictos dos sólidos princípios da doutrina que Kardec implantara no nosso coração e no nosso espírito, devemos compreender melhor que os outros que o movimento transitório se opera nesse momento, é o prelúdio da Era Nova, que deve regenerar o mundo, num futuro próximo. E todos os grandes espíritos que agora emigram devem ser, em nossa opinião, os Messias, que virão conduzir a humanidade à sua mais bela transformação. Que espírito melhor do que o de Kardec poderia tomar parte mais ativa nesse belo resultado? Que o homem, durante sua existência corporal desde 1869, se consagrara a instruir de maneira mais sólida maior número de irmãos nos princípios humanitários? Que conquistador em nosso globo, poeta, autor de invenção útil, contribuíra para o sucesso de suas conquistas, pelo encanto de sua poesia, ou pela potência de sua invenção, para fazer mais pessoas felizes na Terra em 12 anos de trabalhos contínuos, do que o fez Kardec? Que o homem empreendera, perseguiu e completou um trabalho mais progressivo e mais moralizador do que o legado pelo Kardec, fazendo-nos compreender por seu exemplo que sempre se deve deixar a porta aberta a qualquer hora, em qualquer época, ao transitório progresso que tende para a perfeição relativa. Ele vai explicar que Kardec houvera dado esse exemplo de deixar essa progressão acontecer. Hoje, para todos nós, é um dever absoluto acolher com zelo vosso fraternal apelo e trazer de todos os pontos do globo terrícola o frágil contributo, isoladamente, é devido por todo irmão espírita ao centro que é o cadinho, no qual todas as harmonias espíritas virão depurar-se. Tem a honra, etc. Saint-Charles, 16 de setembro de 1869. Senhores membros do Comitê do Caixa Geral e Central do Espiritismo em Paris, senhores. Os membros do Grupo Espírita de Saint-Charles, perto de Rouen, depois de tomar conhecimento dos estatutos da Sociedade Anônima do Espiritismo, têm a honra de felicitar os fundadores de uma organização que assegura definitivamente a estabilidade de nossos princípios no porvir. Os espíritas de Saint-Charles são pouco numerosos e pouco afortunados, mas são dos que mais ganharam pelo estudo da doutrina, pois nela encontraram força para suportar as provas muitas vezes cruéis da vida, bem como esperança de conquistar a felicidade por vindoura, por sua paciência e submissão à vontade de Deus.
Tendo recebido muito, não temem dar pouco. Lembrás que estão de que o óbolo da viúva vale mais diante de Deus do que a prodigalidade do rico. Mas, se os seus recursos materiais são módicos, mesmo assim esperam concorrer ativa e efetivamente para a vulgarização de suas crenças, fazendo apreciar a sua justiça e a sua lógica aqueles que o cercam, transmitindo-lhes coragem, confiança que nelas auriram. Nossa modesta subscrição totaliza 27 francos. Senhores, quereis aceitar a segurança de nossa fraterna simpatia. Por todos os membros do grupo, Cheval, presidente. Seran de Assan Tiagan, Père de Rou, Sennefer. Rou, 29 de agosto de 1869. Aos senhores membros do Comitê Caixa Geral do Espiritismo em Paris, senhores, os membros da Sociedade Espírita de Rou, reunidos em sessão no dia 29 de agosto de 1869, domingo, depois de ter estudado com maior cuidado os extratos dos estatutos da Sociedade Anônima do Espiritismo, publicados no número de agosto da Revista Espírita, tendo reconhecido a utilidade dessa organização, apreciada a estabilidade que a doutrina conquistará, em consequência da disposição que lhe assegura a existência legal independente, decidiram o seguinte: primeiro, enviar a felicitação aos membros fundadores da nova sociedade, cujo devotamento e desinteresse apreciam. Segundo, aprovar os artigos dos estatutos concernentes à maneira de alimentar o fundo de reserva e aderir de maneira absoluta à transferência feita à Caixa Geral dos 1.000 francos provenientes da subscrição da Sociedade de Rou para o desenvolvimento progressivo dos princípios de nossa consoladora filosofia. A Sociedade de Rou deve, antes de tudo, prover a sua existência, seus meios de ação são limitados. Mas toda vez que as circunstâncias e recursos lhe permitirem, dará seu apoio material, seu assentimento moral às disposições tomadas pela sociedade anônima, visando assegurar a vitalidade, expansão do espiritismo no porvir. Extraído do registro data da sessão de 29 de agosto de 1869, segue a assinatura dos principais membros. Então, mostrando um pouco essa relação. No anterior, vai falar um pouco das cartas de Maquiavel ao senhor Girardin. De algum tempo para cá, o jornal La Liberté vem publicando, assinado pelo senhor Aimé Douze, série de artigos políticos sob a rúbrica de cartas de Maquiavel ao senhor Girardin, cuja nota vai nos falar acerca do jornal La Liberté, número de 31 de agosto, 2 e 4 de setembro, cujo espírito não nos compete analisar. Mas reconhecemos com viva satisfação que se os redatores do La Liberté não são espíritas, são bastante hábeis para se servir do princípio do espiritismo que possa interessar os seus leitores. Certamente não se deve ver nessas cartas mais que uma forma, um produto da imaginação, apropriado pelo autor às circunstâncias atuais. Nosso quadro e objeto especial do nosso estudo só nos obriga a reproduzir a seguinte passagem, que publicamos sem qualquer comentário, enviando nossos leitores para mais amplos detalhes a apreciação que delas fizeram o senhor Kardec na comunicação intitulada Espiritismo e Literatura Contemporânea, citamos textualmente. Entre os poucos homens de vossa geração que melhor souberam captar e assimilar minhas ideias, pôr em prática as minhas doutrinas, abandonar a política da paixão pela da conciliação, desprezar a forma governamental para se fixar no fundo das coisas, existe uma cuja vida pública parece uma página isolada da história do meu tempo. Ele é meu contemporâneo quase tanto quanto o vosso, é vosso amigo como foi meu amigo. Pela segunda vez, permita-me uma missão
de pacificação, representando um papel moderador, cujo alcance e grandeza o século XIX não parece adivinhar melhor do que os partidos do século XVI. Então, ele vai trazer que ele já tinha tentado no tempo dos Médicis, o que acaba de tentar com mais sucesso, sobre os Napoleões. Antes de utilizar o nome que conheceis, Senhor, e que não precisa escrever, ele se chamava François Guichard. Então, ele vai trazer que essa missão de pacificação é pela segunda vez a representar papel moderador, cuja grandeza alcança o século XIX não parecer adivinhar melhor do que os partidos do século XVI. Nesse sentido que o historiador e homem de Estado, em sua primeira encarnação, revelou-se na segunda orador de primeira ordem. Essas duas personalidades têm tantos pontos de contato que creio poder confundi-las numa só. La Liberté, 4 de setembro de 1869. Então, ele vai explicar que o homem de Estado historiador na encarnação primeira revelara-se na segunda orador de primeira ordem. No recorte anterior, vai ser falado um pouco da reencarnação pré-existência. Um dos nossos correspondentes houve por bem nos enviar esse extrato seguinte do preâmbulo da História da Revolução Francesa de Louis Blanc. Como estão inteiramente cônsono ao princípio da filosofia espírita, julgamos um dever comunicá-lo aos nossos leitores. Mas que, quando se debate a pura soberania da ideia, vê-se sangue, sempre sangue. Qual é, pois, essa lei que em todo grande progresso consequencia algum grande desastre? Semelhante a charrua, a revolução não fecunda o solo, senão dilacerando. De onde vem que o tempo é apenas a destruição que se prolonga e se renova? De onde vem a morte, esse poder de fazer germinar a vida? Quando, numa sociedade que se desmorona, milhares de indivíduos parecem esmagados sob os seus escombros? Que importa, dizemos? A espécie avança lentamente, mas é justo que raças inteiras sejam atormentadas, aniquiladas, a fim de que mais tarde, um dia, num dado tempo, raça diferente venha desfrutar de trabalho realizado e do mal sofrido? Essa imensa arbitrária imoração de seres de ontem pelos de hoje, e os de hoje pelos de amanhã, é capaz de sublevar a consciência em sua mais íntima profundeza? Então, ele vai trazer que essa arbitrária e imensa imolação de ser de ontem pelos de hoje e os de hoje pelos de amanhã não seria capaz de sublevar a consciência em sua profundeza mais íntima? E ao infeliz que cai, degolado perante o altar do progresso, o progresso não parecerá um ídolo sinistro, um execrável e divindade falsa? Então, ele vai explicar que pareceria esse execrável e falsa divindade um ídolo sinistro, porque se o de hoje ratifica a mortandade de ontem, o de amanhã poderá vir a ratificar uma mortandade que acontecesse hoje, porque acaba se tornando esse ciclo vicioso. Há que convir que essa seria questão terrível se para resolver não existissem essas duas crenças: solidariedade da raça e imortalidade do gênero humano. Porque quando se admite que tudo se transforma e que nada se destrói, quando se crê na impotência da morte, quando se está convencido de que as gerações sucessivas são modos variáveis de uma mesma vida universal, que em si melhorando continua, quando enfim se adota essa admirável definição que o gênio de Pascal deixar de escapar: o populacho é um homem que vive sempre, que aprende incessantemente, então o espetáculo de tanta catástrofe acumulada perde o que tinha de aflitivo para a consciência. Não se duvida mais da sabedoria das leis gerais, da justiça eterna, e sem palidecer, sem se humilhar, segue esse período dessa longa e dolorosa gestação da verdade que se chama história.
sem se humilhar, empalidecer. É possível acompanhar, fazer a seguição do período dessa dolorosa e longa gestação da verdade, que é a história. Num recorte anterior, vai ser falado um pouco sobre as irmãs gêmeas. No dia 15 de março de 1865, em Cambridge, Massachusetts, nasceram duas gêmeas filhas do casal Lewis e Walter. Somente uma sobrevivera, quem dera o nome de Rose. Nessa época já tinham duas filhas de 4 anos, o casal acreditava nos ensinos da doutrina ortodoxa, mas conhecia o espiritualismo e o considerava como uma irrisão, particularmente a senhora Waterman. Se porventura assistia a uma conferência ou uma sessão, era por motivo de distração. Nesse sentido que a pequena Rose manifestara grande amor pela flor, antes de falar, afeiçoando-se particularmente pelo botão de rosa. Para contentá-la, amarrava em seu peito flores artificiais que eram substituídas quando perdiam o viso. Quando Rose começou a andar sozinha, fugia das irmãs e parecia sentir grande prazer em divertir-se sozinha ou com uma companhia imaginária, pois seus pais haviam notado que ela sempre estendia a mão para receber um segundo pedaço de maçã ou de bolo, como se quisesse prover as necessidades de outra criança. Começaram a falar com 2 anos. Certo dia em que se divertia com sua companheira invisível, perguntaram quem é que brincava com ela. Minha irmãzinha Lili, respondera. Por que pedis 2 maçãs? Quero uma para Lili. Quando os visitantes perguntavam seu nome, respondia botão de rosa. É por isso que o trazeis sempre amarrado ao peito? Não, é para que minha irmãzinha Lili tenha um. Onde está vossa irmãzinha Lili? No céu. Onde é o céu? Aqui, minha irmãzinha Lili, aqui está. Muitas perguntas simples foram feitas a essa interessante criança e suas respostas eram sempre conformes, implicando a presença de sua pequena Lili, não só brincando com ela de dia, mas sendo sua colega de cama, pois Rose tomava seu travesseiro no braço, acariciava e o chamava sua pequena Lili. Então, eles vão falando que muitas perguntas correlatas eram feitas a essa criança, suas respostas conformes, implicando a presença da pequena Lili, não só brincando com ela de dia, mas sendo a sua colega de cama, pois Rose tomava seu travesseiro nos braços, acariciava e o chamava a sua pequena Lili. Fazia descrição dessa aos seus pais, dizendo que tinha belos cabelos louros, olhos azuis, vestido belo, e queria que sua mãe lhe fizesse outro semelhante. Certo dia do mês de janeiro de 1868, encontraram com ela um botão de rosas frescas perfumadas. Onde o teria conseguido? Porque não havia flor semelhante na casa e não viera ninguém que lhe as pudesse ter dado. Onde conseguisse essa bonita flor? Perguntaram-lhe. Foi minha Lili que me deu, respondera ela. De outra vez era pensamento que lhe era dado. Os pais não davam a tais fatos a menor importância. Quando um dia alguém falou de espiritualismo e aconselharam o senhor Walter a consultar um médium. Tendo seguido o conselho, obteve para si a prova de que Lili não era um ser imaginário, e sim o espírito de sua irmã gêmea, de Rose. Tendo a senhora Waterman se tornado médium escrevente, obtiveram por seu intermédio comunicações de diversos espíritos, que lhes deram provas notáveis de identidade, notadamente uma do espírito Abby, uma tia do senhor Waterman, com a qual ela havia passado a juventude. Agregadas aos fatos e gestos de Rose com sua pequena Lili, essas provas provaram aos esposos Waterman a realidade da comunicação dos espíritos com mortais. Uma manhã, Rose trouxe à sua mãe uma mecha de cabelo, dizendo: Mamãe, minha pequena Lili me disse para te dar isso. A mãe, muito admirada, sentira vontade de escrever e obteve uma comunicação do espírito da tia do senhor Waterman, na qual essa dizia que aqueles cabelos eram seus e que logo teriam também os cabelos da pequena Lili. Com efeito, na mesma noite, eles encontraram uma mecha na cama de Rose, dourada como jamais tinham visto outra antes.
extraído do Espírito Magazine de Londres. No recorte anterior, vai ser falado um pouco acerca de uma mediunidade no copo d'água e mediunidade curadora na Rússia. Um dos nossos correspondentes de Odessa, Rússia Meridional, nos transmitir interessantes detalhes sobre mediunidade vidente por meio do copo d'água. Vide Revista Espírita dos meses de outubro de 1864 e 1865 e junho de 1868. Parece que essa faculdade é muito espalhada em toda a classe da escala social, sendo empregada como meio de adivinhação e de consulta por doentes. As pessoas que delas são dotadas veem num copo ou numa garrafa d'água, sem qualquer magnetização, imagens que só e muda de aspecto. Eis informações que nos foram dadas e que o nosso correspondente obteve de uma testemunha ocular, cuja veracidade não poderia ser posta em dúvida. Um de meus amigos, diz ele, velho coronel reformado, espírita e médico escrevente, a quem informaram de minha leitura do artigo de Genebra, número de junho da Revista Espírita 1868, narraram-me o seguinte fato que lhe é pessoal. Para evitar qualquer alteração, deixarei falar o meu interlocutor, limitando-me simplesmente a traduzir do russo para o francês. Muito tempo antes que se cogitasse do espiritismo, eu morava em Nikolajev. Filha do meu cocheiro, menina de 12 anos, era idiota e assim permanecia, apesar de todos os meios empregados pelos pais para restituir-lhe a razão. Um dia o pai procurara-me e pedira permissão para chamar um Huakark, literalmente mulher sábia, a qual, segundo lhe asseveraram, poderia curar sua filha. Nada tendo a objetar, fizeram vir a Huakark. Eu mesma fui à cozinha para assistir a sessão. A mulher pedira um vaso liso de arenito, enchera-o de água e se pôs a olhar no seu interior, murmurando palavra incompreensível. Logo ela se voltara para nós, dizendo que a menina era incurável, aconselhando-me a olhar no vaso para encontrar a prova do que dizia. Tomando tudo por uma trapaça, lancei um olhar incrédulo e, para minha estupefação, vi reproduzir-se a imagem da doente em sua posição habitual, isso é, sentado no chão, mãos entre as pernas e balançando o corpo como o pêndulo de um relógio. Em frente à menina se postara um horrível cão negro, olhando-a fixamente, como se quisesse atirar sobre ela. Querendo estar sendo enganado por truque bem feito, pus a mão no vaso e agitei a água, o que fez desaparecer a imagem, mas obviamente nada encontrando. As Huakark pululam em nossa casa na Rússia. Não há uma só aldeia, um só vilarejo que não tenha uma ou várias delas, venerandas ou temidas, consono bons ou os maus efeitos que produzem na vizinhança. Por vezes ela se ocupa de adivinhação, mas geralmente cuida do doente, sobretudo por meio do Nasheptivan, murmúrio, isto é, ora murmurando prece e fórmula cabalística, ora impondo um dedo à mão ou ambas as mãos sobre a parte doente. Numa palavra, pode-se dizer que há tantas maneiras de curar quantas Huakark. A maioria delas não trata todas as doenças, pois tem especialidades. Por vezes os efeitos que produz são prodigiosos, tanto mais quanto não empreguem, senão raramente, medicamento substancial. Então ele vai explicar que esses efeitos que elas produzem são prodigiosos, tanto mais quanto não emprega, senão raramente, substancial, penso. É bem evidente que a essas Huakark, a várias das quais não se pode recusar uma grande força magnética, mesmo uma mediunidade de cura, misturam-se charlatães que pratica a mais grosseira superstição.
para grande prejuízo moral, físico e pecuniário das pobres criaturas que caem em suas mãos. Tendo em vista os efeitos só benéficos e por vezes perniciosos que produzem, o povo encara essas ruacar como um misto de confiança e de temor, que sabem empregar muito bem em seu proveito, mas há os que nada aceitam. Os fatos acima acrescento o nosso correspondente concluindo, prova uma vez mais que nem a mediunidade em suas diferentes fases, nem o emprego do magnetismo, são invenções novas, mas bem ao contrário, estão disseminados em toda parte, mesmo onde menos se esperaria encontrá-los. Se passaram nos usos e costumes de quase todos os populares desde a mais alta antiguidade, e que não se trata senão de fazer uma triagem conscienciosa e razoável do verdadeiro e do falso, das leis da natureza, das práticas supersticiosas, de esclarecer e não de negar, para congregar em torno da verdadeira doutrina milhões de aderentes, aos quais só falta o ensino racional para ser espírita, se não de nome, ao menos de fato. Se julgar desútil publicar essas linhas, autorizo que aí ponhais meu nome, pois não se deve temer dizer claramente as convicções, desde que honestas, leais. Senhores, aceitai a expressão de minha mais alta consideração. Gustave Zohr, negociante em Odessa, Rússia Meridional, 24 de agosto de 1869. Observação. Aproveitamos a ocasião para cumprimentar o Sr. Zohr pelo desejo de não ocultar de modo algum sua qualidade de espírito. Seria desejável que todos os nossos irmãos de crença tivessem a mesma coragem de opinião, pois só teria a ganhar, bem como a doutrina e consideração de dignidade. Tendo sido lido num grupo espírita de Paris, esse relato interessante ensejar a seguinte comunicação. Paris, 7 de setembro de 1869. À medida que vossas relações se estenderem e os espíritas espalhados em todos os centros estudarem os costumes populares de suas localidades, logo reconhecerão que em toda parte os princípios do espiritismo, por vezes desnaturados, mas ainda reconhecíveis, estão profundamente arraigados em toda a crença primitiva ou tradicional. Nada aí que possa causar admiração, senão uma prova a mais da realidade do ensino dos espíritos. Se no curso dos últimos 15 anos o espiritismo tomara novo impulso, se em menos tempo ainda fora reunido em corpo de doutrina e popularizado no mundo inteiro, não é menos verdade que repousa em leis tão antigas quanto a criação sobre essas mesmas, e que, por conseguinte, sempre regerá as leis entre homens e os espíritos. Desde o paganismo, que não passava de identificação poética da crença espírita, e desde antes dos tempos mitológicos, os princípios da filosofia nova, conservados por alguns sábios, transmitiram-se de idade em idade até nossos dias, suscitando só e perseguição, sofrimento contra esses precursores de nossas crenças, mas também brilhando seu nome em letra de ouro sobre o grande livro dos benfeitores da humanidade. Cada época teve seus missionários e reveladores, cuja linguagem era apropriada ao adiantamento e à inteligência daqueles que deveriam esclarecer. Só um nome ou outro, seja sob aquele ou esse, o espiritismo tem dominado desde a origem das sociedades até a época atual. Sejam quais forem as aparências, é ainda ele que preside a todos os movimentos filosóficos dos tempos presentes e que prepara o porvir. O que repele com efeito uma palavra, uma forma, mas o espírito da doutrina está em todos os seres verdadeiramente progressistas, e mesmo, talvez, nesses pretensos materialistas, reduzidos a divinizar a matéria, porque acham muito pequeno e muito mesquinho o Deus que lhes ensinara a adorar. Então, ele vai explicar que, de fato, não é mais um Deus pessoal e vingativo, mas
que de agora em diante deve presidir a direção das humanidades. Apaga-se a forma para não deixar subsistir senão os princípios. Então, não é mais esse Deus vingativo pessoal que de agora em diante presidirá a direção das humanidades, nas suas coletividades. Apaga-se a forma para não deixar subsistir senão um princípio. Que importa o obstáculo e dificuldade do caminho? Corajosamente marchai. Obedecei ao impulso de vossa convicção racional. Abandonai aqueles a quem ainda são suficientes os ensinos rotineiros, meios desacreditados, de um passado que cada dia se apaga mais, e não vos fixeis em procurar o ser divino, senão na lógica, na sabedoria, na inteligência e na benevolência infinitas, que surge a cada passo do estudo da natureza. Então ele vai trazer tanto a questão da inteligência, benevolência, sabedoria, lógica, para fazer esse obedecimento do impulso da convicção racional. Clélie Duplantis, falando um pouco aí acerca dessa experiência. No recorte anterior, em variedades, vai falar do espírito de um cão. Reproduzimos, consono um jornal Petit Presse, 23 de abril de 1869, a seguinte anedota a respeito da inteligência dos animais. É um documento a mais agregar ao volumoso dossiê que o senhor Kardec nos legara sobre esse interessante estudo. Dele houvera feito objeto de um tratado especial que se propunha publicar pessoalmente um futuro próximo. Esforçar-nos-emos em complementar a sua opinião em tempo hábil, tão logo nos permite o trabalho de toda a natureza que nos incumbe realizar. Até lá, seremos gratos aos correspondentes que nos quiserem comunicar sua reflexão pessoal a respeito, ou comunicação em fato capaz de nos esclarecer tão completamente quanto possível sobre essa criação tão interessante entre toda a obra do Criador. Ainda não fora dita uma última palavra sobre a inteligência dos cães, escreve ao jornal Itália um oficial do exército italiano. Um curioso episódio de roubo à mão armada, cuja exatidão podemos garantir, diz nos fornecer uma nova prova. Numa das últimas operações militares destinada a purgar as províncias napolitanas da pilhagem, o esquadrão do capitão se dirigia silenciosamente à noite para um pequeno bosque, que informações muito seguras e precisas indicavam como refúgio habitual de um bando de salteadores. Quase ao romper do dia, nossos cavaleiros, que tiveram cuidado de abafar o ruído de suas armas e os cascos de seus cavalos, se encontravam a pequena distância do local designado, quando de repente um pequeno cão, evidentemente do bando de malandros a que se mantinha imóvel na entrada do bosque, de olhar inquieto, orelha empinada e altivamente postado sobre as patas, pôs-se a latir com todas as suas forças. O alerta estava dado, e quando o esquadrão entrou no matagal, traços recentes e irrecusáveis testemunhava a fuga precipitada e desordenada de uma tropa de bandidos a cavalo. O capitão morde o bigode num acesso de mau humor fácil de compreender, resmungando entre os dentes, disse: maldito cão! Tomara seu revólver e apontara para o infeliz sentinela dos bandidos, que acompanhava o esquadrão, latindo cada vez mais. O tiro é dado, o cão rola na poeira, levanta-se para depois cair, soltando o grito plangente, barriga para cima, patas no ar, rígido e imóvel. O esquadrão retoma sua marcha, sem grande esperança de rever os assaltantes. Mas ao cabo de um bom quarto de hora, qual não foi a surpresa do capitão ao ver o fantasma do cão, melhor dizendo, o próprio cão que ele julgava morto, e bem morto em trote curto, ao lado do esquadrão, simulando-se atrás da árvore da alta ramagem, espiando a marcha e a direção da tropa, cumprindo até o fim sua missão de sentinela avançada.
Muito admirado, o capitão chama o cão, a despeito da acolhida pouco graciosa que recebera pouco antes, aproxima-se alegre. Apalpam-no, examinam-no, nem um só arranhão, nem uma mecha de seu pelo queimada ou sequer chamuscada. Não restava dúvida. O cão tinha representado uma comédia, com um talento e sucesso digno do maior interesse. Sua inteligência, seu jeito manhoso conquistara a graça dos soldados, que o acariciavam e com ele dividiam suas provisões. Apressemos-nos em dizer que ele se mostrara sensível e reconhecido dessas boas maneiras. Não mais deixou o esquadrão e se tornou amigo e companheiro dos soldados. Além disso, voltando atrás em sua simpatia e veleidade bandida, e convertido inteiramente às ideias de ordem e de respeito à lei, agora ele é o mais fino caçador de salteadores, e, por conseguinte, seu mais temível, encarniçado inimigo. Então, vai trazer um pouco aí acerca dessa inteligência dos animais. Normalmente, quando a gente fala de elefante, primatas, cavalo, muar, gato, cachorro, que são espécies mais próximas do ser humano. No recorte anterior, vai ser falado um pouco dos precursores do espiritismo, do Pont de Nemours. Então, mostra aí uma riqueza de conteúdos que a Revista Espírita traz nessa gama de reflexões que acontecem e que vão estar marcando o último ano que teve a participação direta de Kardec, que foi o 12ª tiragem anual da revista, que era feita mensalmente e que fazia reunição no dado ano. Nesse sentido, que quando nós analisamos a nossa perspectiva na Terra, isso vai nos sinalizar esse usar a observação, o discernimento que Kardec nos traz, que com a vigilância, a prece, a gente vai fazer frente à sombra que, mesmo tentando nos fazer cair como algo que está dentro de nós, ela vai nos exigir essa modificação interior, moral, esse autoburilamento. Por esse motivo que Jesus ele já nos houvera dito que ninguém que põe sua mão na arada e olha para trás é apto para o reino de Deus. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher recolhe e mistura em 3 medidas de farinha até que tudo esteja fermentado. Nesse sentido que, se nós analisarmos, por exemplo, o testemunho de Maria de Nazaré, vai nos dizer de uma qualidade de sentimento com que ela vivia um fato ordinário, uma angelitude vestida de modéstia, um grau de elevação em ato tão simples, carga de sentimento, presença, elevação e atividade aparentemente singela. E é nesse sentido que ela tinha o mesmo amor que entregava a um filho do seu ventre aos outros que não tinham nascido do seu ventre, mostrando o seu acolhimento materno. Nesse sentido que é um amor que expande e universaliza. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, vai trazer que a encarnação tem também outro objetivo, dar ao espírito condição de suportar, cumprir sua parte na obra da criação, onde o indivíduo atende ao seu propósito de vida num grau superlativo, como Maria nos traz com a sua vida, de ter um máximo amor nas mínimas atividades, que mostra a elevação desse espírito.
Por esse motivo que significa essas perguntas que nos são tragas pelo Mestre. Que uso fizeste de uma autoridade que tenha ficado com você? Que mal você evitou? Que progresso você facultou? Se te dei subordinado, não foi para os fazer escravos da sua vontade, nem instrumento dócil do teu capricho ou da tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei o fraco, para que os amparasse e os ajudasse a subir a mim. Caso contrário, a criatura explora a credulidade alheia, achando cômodo viver à custa de quem a leva em consideração. Por esse motivo que, na questão supracitada do Livro dos Espíritos, vai falar um pouco dessa finalidade da nossa encarnação. Porque, à medida que a gente vai fazendo essa canalização energética para o bem, nós não damos brecha para o mal, mas nos autorruptamos, autobrechamos para nos aprimorarmos constantemente. Com essas aberturas que se dão para o infindo. Nesse sentido que, se nós pegarmos esse recorte do Livro dos Espíritos, Kardec vai trazer esse questionamento sobre essa questão do objetivo da encarnação do espírito. A lei de Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para chegar a essa perfeição deve sofrer toda a tribulação da existência corporal, que é a expiação. A encarnação tem também um outro objetivo, dar ao espírito condição de cumprir sua parte na obra da criação, de suportá-la, de levá-la adiante e realizá-la nobremente. Por isso que em cada mundo toma um corpo em harmonia com a matéria essencial desse orbe, para executar aí, sob esse ponto de vista, a determinação de Deus, de modo que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Nesse sentido que, ao fazer esse concorrimento com o meio que se movimenta, ele próprio se adiantará. A ação do ser corpóreo é necessária à marcha do universo. Deus, em sua sabedoria, quis que, numa mesma ação, encontrasse o meio de progredir e de se aproximar dele. Assim é que, por uma lei admirável da providência, tudo se encadeia, tudo na natureza é solidário. Por esse motivo que a gente precisa viver expiação, mas a gente vai expiando uma dada situação de queda até acertar. E em sendo assim, num orbe de prova e expiação, é quando a gente vive o arrependimento, a expiação, mas a reparação, ela poderá acontecer num orbe de regeneração. Porque é um processo em que o espírito ele vai, através de muitas vivências nobres, reparando. Desde que ele tenha conseguido, em relação àquela situação nefanda da sua trajetória, dos seus atos, viver bem a expiação. Por isso que, do momento que o espírito ele consegue fazer esse movimento, ele então vai avançando, e é nesse sentido que o espírito de escola, ele não faz optar por algo grandioso, excêntrico, mas ele grandifica o pequeno, o singelo, com o sentimento amoroso, com a sua renúncia, com a sua bondade, com o seu empenho, com a capacidade que ele tem superlativa de dar o máximo em um detalhe, que traz a capacidade portentosa, magnífica, que esse espírito tem de amar, de auxiliar, de localizar o infortúnio oculto, de lenir a dor.
Por esse motivo que quando Jesus nos traz renunciar a nós mesmos, nos negarmos, tomar nossa cruz e segui-lo, é pelo desapego significar a única possibilidade que nós temos de fazer esse caminho elevacional.